Tenho 74 anos nas costas, sou viúva do Valdir. Ou melhor, achava que era só eu a viúva dele, mas pelo jeito tinha concorrência. Trabalhei a vida toda como costureira, daquelas que fazia vestido de noiva, roupa de primeira comunhão, tudo na mão, ponto por ponto. Nem máquina de overlock eu tinha no começo. Era agulha, linha e muita paciência. Criei 2 filhos, o Jair e a Sandra. Os 2 já casados, me deram 3 netos que são a luz dos meus olhos. Moro em Santos, numa casa simples que eu e o Valdir construímos com muito sacrifício. Ou melhor, que eu construí, porque pelo jeito o dinheiro dele estava sustentando outra família. O Valdir era mecânico, daqueles que todo mundo do bairro conhecia. Leva no Valdir que ele resolve, o povo dizia. E resolvia mesmo. Consertava de tudo, de geladeira até motor de carro importado. Trabalhador ele era, não posso negar. Só não contaram pra mim que além de consertar motor, ele estava fabricando filho por aí. A gente viveu junto 39 anos. 39! Dá pra acreditar? É tempo suficiente pra conhecer uma pessoa por dentro e por fora. Ou pelo menos eu achava que conhecia. Criei filho, cuidei de neto, fiz comida todo santo dia. Lavei, passei, engomei camisa. Até cueca dele eu passava. Tudo isso pra quê? Pra descobrir depois de velha que fui trouxa a vida toda. Eu tava tranquila na minha aposentadoria, cuidando das minhas plantas, indo na missa, fazendo crochê, visitando os netos. Vida boa de quem trabalhou a vida inteira e agora merecia descanso. Até que um dia a campainha tocou e o inferno veio bater na minha porta com nome e sobrenome. Lourdes Oliveira. Vocês não têm ideia do que essa mulher causou na minha vida. Uma tempestade seria pouco para descrever. Foi mais como um tsunami que levou tudo. Minha paz, minha honra, minhas economias e quase a minha casa. Já pensou? Você passa a vida construindo um lar, criando família, fazendo tudo certinho. Aí, de repente, aparece uma fulana dizendo que seu marido tinha outra vida, outro filho, e que agora você precisa dividir tudo que construiu com tanto sacrifício. É de enlouquecer qualquer um. E eu já com essa idade toda, achando que a pior coisa que ia acontecer era o bolo solar nas minhas pernas. Uma vez minha comadre Zefa me disse: Áurea, homem é igual cebola. A gente só descobre as camadas quando corta. No caso do Valdir, descobri as camadas só depois que ele estava debaixo da terra. E cada camada mais podre que a outra. Se você já foi enganada por quem mais confiava, se inscreve aqui no canal e fica comigo até o fim. Porque essa história tem muita sujeira debaixo do tapete. E olha que eu varria a casa todo dia. Pelo jeito, na casa da Lourdes, ele fazia mais que varrer, né? Mas isso é outra história que eu vou contar pra vocês agora. Prepara o coração, porque nem novela da Globo tem tanto drama. Conheci o Valdir numa quermesse da Igreja São Judas. Eu tinha 22 anos, ele 25. Eu ajudava na barraca de doce e ele veio comprar um pedaço de bolo. Olhou pra mim com aqueles olhos azul. Os mesmos olhos que depois enganaram tanta gente. E disse: se o bolo for doce que nem o sorriso da moça, deve tá uma delícia. Caí que nem patinho. Homem com conversa mole sempre foi minha fraqueza. Deus que me perdoe. Namoramos 6 meses e casamos. Naquela época era assim. Conheceu, gostou, casou. Não tinha essa história de ficar, de morar junto pra experimentar. Era na igreja, com vestido branco e tudo. O meu eu mesma que fiz. Passei 3 meses bordando pérola por pérola no véu. Se soubesse o que vinha pela frente, tinha economizado o esforço e casado de short e camiseta na praia. No começo era bom, não posso mentir. O Valdir era trabalhador, acordava cedo, voltava com dinheiro no bolso. Abriu a oficina dele no fundo do quintal, depois alugou-lhe um galpãozinho na avenida principal. Os clientes adoravam ele.
Tinha mão boa pra máquina. Dizia que conseguia ouvir o problema só de encostar o ouvido no motor. É dom! Ele falava todo orgulhoso. Pena que o dom dele para consertar motor não servia para consertar caráter. A gente construiu nossa casa aos pouquinho. Primeiro um cômodo só, depois mais um, mais um. Cada tijolo colocado com sacrifício. Eu costurava de dia e de noite para ajudar nas despesas. Tinha cliente que pagava em galinha, em fruta, em troca de favor. Tempos difíceis, mas a gente ia levando. Quando o Jair nasceu, pensei que o Valdir ia explodir de orgulho. Carregava o menino para cima e para baixo, mostrava para todo mundo. Olha, meu filho, vai ser mecânico que nem o pai. 2 anos depois veio a Sandra. Aí completou a família. Ou pelo menos eu achava que tinha completado. Pelo jeito, o Valdir estava fazendo outro time em outro campo. A vida seguiu assim por anos. Ele na oficina, eu em casa costurando, os meninos crescendo. A gente ia na praia no domingo, visitava a mãe dele em São Vicente uma vez por mês. Às vezes ia no cinema quando sobrava dinheiro. Vida simples, mas honesta. Ou quase honesta, pelo que fiquei sabendo depois. Foi lá pelos 15 anos de casado que comecei a notar as mudanças. O Valdir já não chegava cedo em casa. Dizia que tinha cliente de última hora, que tinha carro para entregar. Começou a sair nos fins de semana com desculpa de pegar frete em São Bernardo. Voltava tarde, cheirando a cerveja. Eu perguntava, ele desconversava. Coisa de serviço, Áurea. Você não ia entender. Teve uma vez que achei um fio de cabelo loiro na camisa dele. Loiro, comprido. Meu cabelo sempre foi preto, curto. Quando perguntei, ele deu risada. É do Zé Bigode, da oficina. Aquele cabeludo encostou em mim hoje. E eu, boba, acreditei. Depois vim saber que o Zé Bigode era careca que nem bola de sinuca. Mas naquela época eu engolia qualquer história. A pior parte é que o povo devia comentar pelas costas. A Dalva, minha vizinha, uma vez falou assim toda sem jeito. Áurea, o Valdir tem ficado muito na rua, né? Eu defendi. É trabalho, Dalva. Homem de responsabilidade não tem hora. E ela só balançou a cabeça com aquela cara de quem sabe mais do que conta. Hoje eu queria voltar no tempo e sacudir ela. Fala, mulher. Me conta tudo que você sabe. Nos últimos anos, então, ele ficou diferente. Distante. Já não me abraçava direito, não conversava. Reclamava da comida. Implicava com os meninos que já estavam grandes. Até o cachorro ele chutava. Pensei que fosse idade, crise dos 60, pressão alta. Cheguei a levar ele no médico. Doutor receitou remédio para pressão e disse: Seu marido tá ótimo, dona Áurea. Tão ótimo que estava criando filho em outra freguesia. Na época das festas, Natal, aniversário, ele sempre dava um jeito de sair. Vou entregar um presente pro Zé da padaria que me ajudou no ano todo. E voltava tarde, às vezes no outro dia. E eu feito boba, guardando o pedaço de peru, esquentando a comida, esperando ele chegar. Devia era ter jogado ácido na comida, isso sim. Uma coisa ele fazia direito. Trazia dinheiro para casa. Nunca deixou faltar. Mas agora entendo por quê. Às vezes ele reclamava que o dinheiro estava curto. Tava sustentando 2 casas, pagando escola de outro filho, comprando presente para outra mulher. E eu economizando no arroz, comprando carne de segunda, costurando até de madrugada para completar a renda. Se soubesse o que sei hoje, tinha separado faz tempo. Mas naquela época a mulher aguentava tudo, engolia sapo vivo para manter o casamento. Minha mãe sempre dizia: Áurea, mulher separada é mulher falada. E eu, trouxa, acreditava. Hoje vejo que fui tonta demais. Mas como diz a comadre Zefa, pra corno e pra resfriado, só o tempo resolve. No meu caso, precisou o defunto criar asa para eu enxergar a verdade. Deus leva os bons para perto dele, mas os ruins também vai, viu?
Meu Valdir teve um infarto daqueles. De repente. Foi num domingo depois do almoço. Tinha comido aquela feijoada que ele gostava, com couve, torresmo e tudo. Ainda pediu repetição do arroz. Se soubesse que era a última refeição, tinha feito com mais vontade ainda. Ele estava sentado na poltrona vendo o jogo do Santos, o time que ele torcia. Num minuto estava xingando o juiz, no outro já estava passando mal. Nem deu tempo de chegar no hospital. Caiu ali mesmo, na sala de casa. O médico falou que foi fulminante. Eu falei pro médico: doutor, se o senhor visse o tanto de torresmo que esse homem comeu hoje, ia entender que o coração dele não aguentou mesmo. A vizinha, que é meia supersticiosa, ainda falou: Áurea, morrer vendo o jogo do Santos é castigo, viu? Devia ter virado corintiano. Olha, num momento daquele a gente até sorri de nervoso, viu? Foi correria, foi tristeza, foi velório. O caixão aberto com ele lá parecia que estava dormindo. Gente que eu nem conhecia apareceu para dar os pêsame. E eu lá, segurando a barra, porque mulher tem que ser forte mesmo na pior hora. No enterro, choveu que Deus mandou. Barro até o joelho. E eu pensando, Valdir nunca gostou de lama e agora vai ficar debaixo dela para sempre. Coisa de cabeça de viúva, né? Passou o enterro, passou a missa de 7º dia, a vida continua. Fui no cartório, fui no banco, resolvi papel, documento, essas burocracia toda que a morte traz junto. Comecei a receber a pensãozinha dele. Não era muito, mas dava para me virar. Até comprei uma televisão nova, daquelas fina, porque a nossa ainda era daquelas de tubo grosso. Pensei, o Valdir ia gostar de ver o Santos perder numa TV dessa qualidade. A gente faz piada pra não chorar, né não? Os vizinhos traziam bolo, perguntava se eu tava bem. Os filhos ligavam todo dia. A Sandra até falou de eu ir morar com ela em Praia Grande, mas eu disse: minha filha, cachorro velho não aprende truque novo. Deixa eu aqui no meu canto. Acho que ela ficou aliviada, viu? Nora e sogra debaixo do mesmo teto é receita para desastre. A casa ficou silenciosa, mas eu me acostumei. Até gostei de dormir espalhada na cama, sem ninguém roncando do lado. Podia ver minhas novelas sem reclamação, comer só uma sopa de jantar se quisesse. Liberdade tem seu valor, mesmo que venha com solidão junto. Eu tava me ajeitando, sabe? Fazendo minha vida de viúva com dignidade. Acendi umas velas pra ele, guardei as roupas num saco pra doar, mas deixei o cheiro de pito dele no guarda-roupa. Bobagem de velha, mas me confortava. Tava tudo indo bem, 7 meses se passando. Até que numa terça-feira nem era dia de feira nem nada especial. A campainha tocou logo cedo. Eu ainda tava de camisola, com a cara amassada, o cabelo preso naquele lenço vermelho que uso pra dormir. Pensei que era entrega errada, ou testemunha de Jeová. Mas quando abri aquela porta... Ave Maria! Dali pra frente minha vida virou um novelão mexicano daqueles brabo. Se eu soubesse o que me esperava do outro lado daquela porta, tinha fingido que não tava em casa. Tinha fugido pelos fundos. Mas a gente nunca sabe quando a desgraça vem bater na porta, né? E nesse dia ela não veio sozinha, não. Veio acompanhada. Quando abri a porta naquela manhã, vi uma mulher parada ali com um menino do lado. Ela era mais nova que eu, uns 20 anos. Cabelo pintado daquele loiro de farmácia que já estava mostrando a raiz escura, usando batom vermelho logo cedo. O tipo de mulher que minha mãe chamava de sirigaita. O menino era magrelo, quieto, olhando pro chão. Pensei que era vendedora de produto de limpeza ou daqueles negócios de igreja. A senhora é Dona Áurea? Viúva do seu Valdir? Ela perguntou com uma voz fininha que me deu nos nervos na hora. Eu disse que sim, e ela já foi falando direto. Esse menino é do seu marido. E agora que ele morreu, meu filho tem direito à pensão e à herança dele. Juro por Nossa Senhora que meu coração parou.
Achei que era trote, dessas pegadinhas de programa de televisão. Até olhei para os lados procurando câmera escondida. Meu primeiro pensamento foi: Valdir, seu safado, você não morreu direito ainda. Olha aqui, moça, vai bater em outra porta porque essa história não cola, não. Falei já fechando a porta. Mas ela enfiou o pé no vão e empurrou um papel na minha mão. Era uma certidão de nascimento. Lá estava escrito: Pai, Valdir Santos Oliveira. O mesmo nome completo do meu marido. A data batia. O menino tinha 8 anos. Foi quando olhei direito pro moleque e vi. Tinha o mesmo queixo do meu marido. O mesmo jeito de franzir a testa. A senhora tá vendo agora? O Claudinho é filho do seu Valdir, sim. E tenho mais prova. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Dentro tinha a foto dos dois junto. Exame que parecia de médico. Até gravação de voz no celular dela. Era uma mensagem do Valdir falando com ela, chamando de meu bem. Eu conhecia aquela voz. Era o mesmo homem que me chamava de véia há 39 anos. Meu Deus, acho que eu fiquei branca que nem papel. Minhas pernas ficou mole. Peguei na parede para não cair. E a sem vergonha ali, na maior cara de pau, me olhando como se eu fosse a intrusa na história. Quanto tempo durou isso? Perguntei, já sentindo um gosto amargo na boca. 9 anos. Começou quando eu trabalhava na lanchonete perto da oficina. 9 anos. Enquanto eu tava em casa costurando, fazendo comida, ele tava com essa mulher. Já pensou? O tanto de Natal que passei esperando ele chegar, dizendo que tava consertando o carro de cliente que precisava viajar, era tudo mentira. E agora, o que você quer? Perguntei, já sabendo a resposta. Quero o que é direito do meu filho, metade da pensão e da casa. Ela falou isso olhando para dentro da minha sala, como se já tivesse medindo os móveis para levar. Gente, nessa hora eu quase tive um treco. Deu vontade de pegar a vassoura e sair correndo atrás dela pela rua. Imagina? A mulher dorme com meu marido, tem filho escondido, e ainda vem querer minha casa? Casa que eu ajudei a construir? Nem meus filhos teve essa cara de pau. O menino continuava quieto, olhando pro chão. Coitado, não tinha culpa de nada. Mas naquela hora, eu só conseguia ver o Valdir nele. Era como se meu finado tivesse mandado um pedaço dele de volta só pra me atormentar. Eu olhava pro menino e pensava: enquanto meus netos me visitavam nos domingos, esse aqui estava escondido do outro lado da cidade. Olha, você vai embora agora, ou eu chamo a polícia. Falei entre os dentes. E ela, cínica, ainda respondeu: pode chamar. Vou contar tudo pra eles também. E pro seu vizinho. E pro seu filho. Todo mundo vai saber. Foi quando entendi que meu inferno estava só começando. E que o Valdir tinha conseguido a proeza de me trair mesmo depois de morto. Se eu soubesse disso antes, juro que tinha jogado sal no caixão dele. Depois que aquela mulher saiu da minha porta, eu fiquei que nem barata tonta. Tremia dos pés até a cabeça. Fechei a porta e me joguei no sofá. Nem sei quanto tempo fiquei ali, olhando pro teto, pensando em tudo que o Valdir tinha aprontado por trás das minhas costas. Acho que foi a primeira vez na vida que desejei que ele tivesse vivo de novo, só para poder matar com minhas próprias mãos. Lá pelas 10 da manhã, a Dalva, minha vizinha de mais de 20 anos, veio bater na porta, com uma cara de pêsame pior que no dia do enterro do Valdir. Áurea, tá tudo bem? Vim ver se você precisa de alguma coisa. Achei estranho, porque a Dalva só vem me visitar na hora da novela. Fora desse horário, é porque tem caroço nesse angu. Tô bem, por quê? Perguntei desconfiada. E ela soltou. É que eu vi aquela moça saindo daqui, a Lourdes, com o menino do Valdir. Quase caí pra trás. A diaba já tinha espalhado a fofoca em menos de 1 hora. E pior, parecia que todo mundo já sabia da história, menos eu. Como assim você conhece a Lourdes? Gritei.
E a Dalva sem graça. Ah, Áurea. Todo mundo do bairro conhece. Ela vinha trazer o menino para ver o Valdir de vez em quando. Ele esperava na praça enquanto o Valdir dava uma voltinha com o moleque. Gente do céu! Nessa hora eu vi tudo vermelho. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Quer dizer que enquanto eu estava na igreja rezando, o safado passeava com o filho da outra? E os vizinhos vendo tudo? Só eu que era a boba da história? Vocês tudo sabiam e ninguém me contou nada? Berrei com a Dalva, que já estava quase chorando na minha porta. A gente não tinha certeza, Áurea. E depois, como é que ia te contar uma coisa dessas? Bati a porta na cara dela. Amizade de anos que se acabou naquele dia. O telefone começou a tocar que nem louco. Era minha comadre, era minha irmã, era o povo da igreja. Todo mundo querendo saber se era verdade. A notícia correu mais rápido que fogo em palha seca. Até o padre me ligou. Disse que estava rezando por mim. Eu respondi: Padre, reza pro Valdir, que tá precisando mais que eu. E aproveita e joga água benta naquele caixão, porque o que tem de chifre enterrado lá dá pra abrir um açougue. Meus filhos chegaram em casa na hora do almoço. O Jair querendo sair pra procurar a tal de Lourdes, dizendo que ia botar ela pra correr da cidade. A Sandra chorando, perguntando se o pai dela era mesmo aquele canalha. Os dois brigando entre si. Um dizendo que o pai sempre foi um santo, que era golpe. O outro dizendo que já desconfiava há anos. E eu ali no meio, sentindo como se tivesse nua no meio da rua. Todo mundo olhando, todo mundo comentando. Quando saí para ir na padaria, as mulheres paravam de conversar e ficava me olhando com cara de dó. Os homens disfarçavam, mas eu via o sorrisinho. Aposto que pensavam: lá vai a chifruda que nem sabia que era. Tive que ouvir comentário de tudo quanto é tipo, que nem a Zefa do mercadinho, aquela linguaruda. Dona Áurea, a senhora é forte, viu? No seu lugar eu já tinha tacado fogo nas roupas do defunto. E a Cleide do salão ainda teve a cara de pau de dizer: olha pelo lado bom, pelo menos a senhora ficou sabendo só depois que ele morreu. Tem mulher que passa a vida toda sem saber. O pior foi quando fui na missa de domingo. Todo mundo me olhando, cochichando. Até o seu Agenor, que é quase surdo, veio me dizer: força, dona Áurea. Homem é assim mesmo, né? Quase joguei o missal na cabeça dele. Naquela semana, eu não dormi direito. Não comi direito. Emagreci 3 quilos. Chorei tudo que tinha pra chorar. De raiva, de vergonha, de tristeza. 40 anos de casamento. E eu descubro que era só metade da história. E o pior tava por vir. Porque a Lourdes não queria só espalhar a história. Ela queria mesmo era botar a mão no meu dinheiro. E nisso ela foi mais esperta que o diabo. Quando achei que a situação não podia piorar, recebi uma carta do INSS. A Lourdes tinha entrado com um pedido para dividir a pensão do Valdir. Imagina só, eu com 74 anos nas costas, reumatismo atacado, pressão alta, e ainda ter que dividir os trocados da aposentadoria com a amante do meu marido? Era o fim da picada. Tive que ir lá no INSS. Cruz credo. Aquele lugar parece que foi feito para judiar de velho. Fila que não anda, senha que não chama, funcionário com cara de quem comeu e não gostou. Fiquei 3 horas sentada num banco duro, vendo gente passando mal na minha frente. Uma senhora desmaiou e o segurança falou: calma, pessoal. Isso é normal aqui. Normal? Na minha época, gente caindo no chão era motivo de chamar a ambulância, não de dar de ombro. Quando finalmente fui atendida, era uma mocinha novinha, com o cabelo pintado de roxo. Me olhou por cima dos óculos e falou: Dona Áurea, a senhora sabia que seu marido tinha outro filho? Eu quase pulei por cima do balcão. Minha filha, até 7 meses atrás, eu achava que tinha um marido fiel. Quem dirá outro filho?
A moça me explicou que, pela lei, o menino tinha mesmo direito à parte da pensão. Mas ele nunca deu um tostão pro moleque em vida. Argumentei. E ela toda técnica. Isso não importa agora. O que vale é o reconhecimento de paternidade. Saí de lá arrasada. Já estava me conformando em perder parte da pensão, quando o Jair me ligou desesperado. Mãe, chegou uma intimação aqui em casa. A mulher tá pedindo na justiça metade da sua casa. Quase caí dura ali mesmo no ponto de ônibus. No outro dia fui correndo procurar um advogado. O doutor Ricardo era filho de uma cliente antiga minha, para quem eu costurava vestido de festa. Ele me recebeu com um cafezinho e um sorriso triste. Dona Áurea, a situação é complicada. Essa mulher contratou um advogado esperto. Ela quer que a senhora venda a casa e dê metade do dinheiro pro filho dela. Mas a casa é minha. Eu ajudei a construir. Tá no meu nome. Eu gritei. E o doutor me explicou. Por isso mesmo ela quer que venda. Se ficasse com a casa, vocês seriam vizinhos. Me deu até um calafrio imaginar aquela mulher morando no mesmo teto que eu construí com tanto sacrifício. A Sandra, minha filha, tentou me acalmar. Mãe, respira fundo. A gente vai resolver isso. Mas como? Ia ter que vender minha casa? Onde eu ia morar? No asilo? Já pensou, depois de uma vida inteira trabalhando feito uma condenada, terminar num quartinho de asilo por causa de uma sirigaita que deu em cima do meu marido? Nessa época eu comecei a conversar com o Valdir. Isso mesmo. Com o defunto. Ia no cemitério e ficava resmungando na frente do túmulo. As pessoas achavam que eu tava rezando, mas eu tava. Era dando bronca nele. Valdir, seu desgraçado. Olha o que você aprontou. Nem morto você me deixa em paz. Uma vez o coveiro até veio perguntar se eu tava passando bem. Falei. Tô ótima. Só tô cobrando satisfação do defunto. Teve um dia que encontrei a dona Aparecida, do mercadinho, e desabei a chorar no meio das prateleiras. Ela me abraçou e falou. Ô Áurea, calma. Homem é que nem cebola. A gente só descobre as camadas quando corta. Ri no meio das lágrimas. No caso do Valdir, quanto mais camada tirava, mais fedia. Respondi. O pior de tudo foi quando a Lourdes começou a me seguir no supermercado, na feira, na igreja. Onde eu ia, ela aparecia com aquele menino. Parecia até filme de terror. Uma vez ela passou por mim na padaria e falou bem alto. Olha, filho, aquela é a esposa oficial do seu pai, a que ele não amava de verdade. Juro que se não fosse pela vergonha, eu tinha pegado a forma de pão e acertado na cabeça dela. A coisa estava piorando cada vez mais. Todo dia era uma nova surpresa, um novo golpe. Eu já não dormia direito, não comia direito, até que veio a gota d'água. O advogado da Lourdes entrou com pedido de tutela antecipada, querendo bloquear minha conta no banco até o fim do processo. Era a guerra declarada. E eu, uma velha costureira, ia ter que lutar com todas as armas que eu tinha. Foi aí que começou a briga dentro da minha própria família. O Jair, meu filho mais velho, estava com o sangue fervendo. Queria enfrentar a Lourdes, o advogado dela, o juiz, o mundo inteiro. Mãe, a gente não vai dar um centavo para essa aproveitadora. Vamos brigar até o fim. Ele batia na mesa que até os copos pulava. Igualzinho ao pai quando ficava bravo, coitado. Já a Sandra, minha filha, era mais calculista. Sempre foi. Desde pequena, quando quebrava um prato, já vinha com desculpa pronta. Mãe, acho melhor a gente fazer um acordo. Paga um dinheiro para essa mulher e acaba logo com essa novela. Ela dizia que era para evitar mais escândalo, que eu já estava velha demais para esse estresse. E eu ali, no meio do fogo cruzado, vendo meus próprios filhos brigando por causa da sem-vergonhice do pai deles. Uma vez eles discutiram tão feio, no almoço de domingo, que o Jair saiu batendo a porta e a Sandra ficou chorando na mesa.
O frango assado esfriou, a farofa secou e eu fiquei olhando para a comida pensando: nem morto o Valdir deixa a gente comer em paz. O pior foi quando a Sandra veio com a ideia de eu vender a casa mesmo. Mãe, vende logo, divide o dinheiro e a senhora vem morar comigo. Melhor do que ficar nessa casa cheia de lembrança ruim. Quase desmaiei. Minha própria filha querendo que eu entregasse meu teto? A casa que eu limpei, varri, encerei por 40 anos? Onde plantei minhas rosas? Onde guardei minhas memórias? Sandra! Eu falei segurando a raiva. Se você acha que eu vou dar minha casa pra vagabunda que dormia com seu pai, então você não é filha minha. Foi duro falar isso, mas foi o que saiu da minha boca. Ela chorou, disse que eu não entendia, que só queria meu bem. Mas eu entendia sim. Ela queria paz, queria que o problema sumisse, nem que fosse às custas da minha dignidade. O Jair chegou a ir na casa da Lourdes, voltou de lá vermelho, bufando. Mãe, a descarada me recebeu de camisola, tentou me enrolar, disse que o pai amava ela de verdade, que só não largou a senhora por pena. Eu ri na cara dele. Pena? O Valdir não tinha pena nem de cachorro atropelado, quanto mais de mulher. Mas no fundo doeu saber que ela falava assim de mim, como se eu fosse um fardo que o Valdir carregava. Teve noite que eu não conseguia dormir, pensando em tudo. Minha casa, que era meu porto seguro, agora parecia um campo de batalha. Cada canto tinha uma lembrança que agora estava manchada. Até o álbum de fotografia do casamento eu escondi. Não aguentava mais ver a cara do Valdir sorrindo, com aquela gravata torta, me prometendo fidelidade na frente do padre. Que papelão ele me fez passar. Uma tarde fui na cozinha fazer um chá para acalmar e encontrei uma barata enorme no armário. Peguei a chinela e antes de matar falei: "Você me lembra o Valdir, sabia? Os dois são rasteiro, nojento e difícil de esmagar." Dei tanta chinelada que quebrei o azulejo da parede. A vizinha até bateu na porta achando que tinha acontecido alguma desgraça. E tinha mesmo, só que há muito tempo. A gota d'água foi no aniversário do meu netinho, filho da Sandra. A Lourdes teve a audácia de aparecer com um menino. Disse que, como eram meio-irmãos, as crianças tinham direito de se conhecer. Quase tive um treco. O Jair expulsou ela na hora, mas o estrago já estava feito. A festa acabou, as crianças chorando, os convidados cochichando. Meu próprio neto de 6 aninhos veio me perguntar: "Vovó, é verdade que o vovô tinha outro filho escondido?" O que eu ia responder? Que o avô dele era um safado? Engoli o choro e disse que depois a gente conversava. Nessa altura, eu já não era mais a Áurea costureira, viúva respeitada do seu Valdir. Eu era a coitada, a traída, a velha que o marido enganou. Minha vida inteira reduzida a uma fofoca de bairro. E cada dia que passava, eu sentia que estava perdendo mais um pedacinho da minha dignidade. Como a Lourdes mesma disse pro meu advogado: ela que escolha, ou a casa ou a honra. Como se eu pudesse escolher entre respirar e beber água. Quando a gente acha que tá no fundo do poço, descobre que tem um porão embaixo. Mas às vezes Deus manda um raio de luz, nem que seja pela fresta da porta. E foi o que aconteceu quando menos esperava. O doutor Ricardo, meu advogado, pediu para revirar tudo que era papel do Valdir. Gaveta, armário, pasta velha, tudo. Até debaixo do colchão ele mandou olhar. "Dona Áurea, a gente precisa de alguma coisa que prove que seu marido nunca registrou esse menino oficialmente." Lá fui eu remexendo nas coisas do Valdir. Achei recibo de oficina de 20 anos atrás. Achei carteira de pescador vencida. Até um maço de cigarro escondido. Ele jurava que tinha parado de fumar. Fui limpando, separando e sentindo um aperto no peito. Cada papel era um pedaço da vida que a gente viveu junto. Ou, pelo menos, da vida que eu achava que a gente tinha.
Quando já estava quase desistindo, achei um envelope amarelado no fundo da gaveta da cômoda. Dentro tinha um exame com o nome do Valdir e da Lourdes. Era um teste de DNA. Levei correndo pro advogado, que olhou aquilo como se fosse ouro. Dona Áurea, isso aqui é particular, não oficial. Foi feito numa clínica, não por ordem da justiça. E olha aqui a data, quando o menino tinha 2 anos. Isso prova que seu marido nunca registrou oficialmente a paternidade. Eu não entendia direito o que isso significava, mas pela cara do doutor, era coisa boa. Ele explicou que sem reconhecimento oficial em cartório, o menino podia até ter direito à pensão, porque o DNA mostrava que era filho mesmo. Mas não podia reclamar parte da casa. Ainda mais porque a casa estava só no meu nome. O Valdir tinha botado a casa no meu nome anos atrás, quando estava com medo de ser processado por um cliente da oficina. Na época eu até briguei, achando que era malandragem dele para não pagar imposto. Quem diria que isso ia me salvar anos depois? Como diz a comadre Zefa, às vezes Deus escreve certo por linha torta, e o diabo se enrosca no próprio rabo. Quando o doutor Ricardo contou isso pro advogado da Lourdes, o homem quase teve um treco. Eles pediram prazo, tentaram enrolar, mas a verdade é que eles não tinham como provar que o Valdir tinha reconhecido o menino legalmente. Nenhum documento em cartório, nenhum testamento, nada. A Lourdes ficou desesperada. Começou a inventar história, dizendo que eu tinha escondido os documentos, que o Valdir tinha assinado o papel e eu tinha rasgado tudo. Até inventou que eu tinha ameaçado ela na porta do mercado. Mentira deslavada. Entrou com boletim de ocorrência e tudo. Uma noite ela apareceu na minha porta bêbada, gritando que eu era uma velha egoísta, que estava roubando o futuro do filho dela. Os vizinhos tudo acordou com o escândalo. Seu Juvenal do lado até jogou um balde d'água da janela para ver se ela calava a boca. Errou o alvo e molhou o cachorro da dona Neuza, que começou a latir feito louco. Foi um rebuliço que só vendo. A polícia veio, levou ela embora. No outro dia recebi um buquê de flor murcha na porta, com um bilhete pedindo desculpa. Não sei se era sincero ou se o advogado dela mandou fazer isso para melhorar a imagem dela com o juiz. Joguei as flores no lixo. Flor murcha dá azar, e de azar já bastava o que eu tinha. O juiz marcou a audiência final. Eu não dormia direito. Rezava todo santo dia. Até promessa fiz para Nossa Senhora Aparecida. Se eu ganhasse, ia doar meu vestido de casamento para a igreja fazer toalha de altar. Aquele vestido mesmo só servia para lembrar mentira. Na véspera da audiência, a Lourdes tentou mais uma cartada. Mandou o menino sozinho na minha porta, com um desenho na mão. Um desenho de uma casa com 3 pessoas. Ele, a mãe e o pai. Fiquei olhando aquele menino magrelo na minha porta, sem saber o que fazer. Ele não tinha culpa de nada. A culpa era toda do Valdir e um pouco da mãe dele também. Peguei o desenho, agradeci e fechei a porta. Depois chorei a noite inteira. No dia seguinte, fui para a audiência com meu terço na bolsa e o coração na mão. A vida inteira de trabalho, de sacrifício, ia ser decidida por um homem de toga que nem me conhecia. E o pior, por causa de um homem que eu pensei que conhecia, mas que me enganou até depois de morto. Na porta do fórum, antes da audiência, a Lourdes veio falar comigo. Tava diferente, de roupa comportada, cabelo preso, sem aquele batom vermelho berrante. Parecia até que tinha ido na missa. Se não conhecesse a peça, até acreditava na transformação. Dona Áurea, a gente precisa conversar antes de entrar. Ela falou baixinho. O doutor Ricardo, meu advogado, ficou de olho, mas deixou a gente conversar. Eu sei que a situação tá difícil, mas a senhora pode perder. E se perder, vai ser pior. Vamos fazer um acordo? Ela propôs que eu desse uma quantia em dinheiro,
20.000. E ela sumia da cidade com o menino. Prometeu não procurar mais a minha família, não entrar mais com processo nenhum. Era o que a Sandra queria desde o começo. Pagar para ver o problema sumir. Lourdes! Eu falei olhando bem nos olhos dela. Você dormiu com meu marido, teve um filho escondido, esperou ele morrer para aparecer e agora quer que eu te pague para sumir? Minha filha, nem que eu tivesse ganhado na loteria. A gente vai até o fim. A cara dela ficou tão branca que o pouco de blush que ela tinha passado parecia mancha de tomate. Acho que ninguém nunca tinha falado não para ela daquele jeito. O doutor Ricardo me puxou pelo braço dizendo que não era bom discutir antes da audiência. E lá fomos nós. A sala do juiz era pequena, abafada. Tinha um crucifixo na parede que parecia que estava olhando para mim. Sentei naquela cadeira dura e fiquei esperando, com as mãos suando frio. A Lourdes ficou do outro lado, cochichando com o advogado dela, um homem de terno amarrotado que parecia que tinha dormido com a roupa. O juiz entrou. Todo mundo levantou. Era um senhor de cabelo branco e cara séria. Nem olhava direito pra gente. Começou a audiência, os advogados falando um monte de palavra difícil, mostrando papel, documento. Eu só rezava baixinho, apertando meu terço escondido na bolsa. Quando o doutor Ricardo mostrou o exame de DNA informal e a escritura da casa só no meu nome, o juiz ajeitou os óculos e olhou com mais atenção. Fez umas perguntas, anotou coisa no papel. Depois pediu que eu e a Lourdes falássemos. Ela foi primeiro. Chorou. Disse que o Valdir tinha prometido registrar o menino, que só não fez porque morreu antes. Disse que eu tinha sido injusta, que o menino precisava da herança do pai para estudar, ter um futuro. Quando chegou minha vez, eu tremia. Mas olhei direto pro juiz e falei do fundo do coração. Meritíssimo! Eu trabalhei a vida toda. Costurei dia e noite para ajudar a construir aquela casa. Cuidei do Valdir até o último suspiro. Nunca soube desse filho. Nunca soube dessa mulher. Se ele não registrou o menino em vida, não é justo que eu perca minha casa depois que ele morreu. O juiz ficou me olhando pensativo. Depois declarou que ia dar a sentença na semana seguinte. Foi a semana mais comprida da minha vida. Não dormi, não comi direito. Fiquei feito alma penada pela casa. Até conversei com a foto do Valdir. Você tá vendo o que arrumou? Tá feliz agora, seu desgraçado? Quando a sentença saiu, foi como tirar um piano das costas. O juiz decidiu que o menino tinha direito à parte da pensão. Sim, isso eu já esperava. Mas a casa ficava comigo, porque estava no meu nome, e não tinha prova de que o Valdir tinha reconhecido o menino oficialmente. A Lourdes ficou uma fera. Saiu do fórum gritando que ia recorrer, que ia até Brasília se precisasse. O advogado dela tentava acalmar, mas ela estava possessa. Parecia que tinha virado o jogo. Agora era ela a humilhada e eu a vitoriosa. Depois disso, a coisa mais engraçada. Ela sumiu. De uma hora para outra, não estava mais em Santos. A vizinha disse que ela vendeu os móveis tudo, pegou o menino e foi embora. Ninguém sabe para onde. Dizem que foi pro Paraná, outros dizem que voltou pro Nordeste. Sei lá. Só sei que desapareceu como fumaça. O Jair ficou todo orgulhoso, dizendo que tínhamos vencido. A Sandra pediu desculpa por ter sugerido o acordo. E eu? Eu fiquei aliviada, mas com um gosto amargo na boca. Porque no fim das contas, aquele menino que não tinha culpa de nada virou só uma lembrança triste. Uma lembrança viva da traição do Valdir. Já faz quase um ano que essa tempestade passou. Minha vida voltou mais ou menos ao normal. A pensão ficou dividida, mas dá pra viver. Minha casa continua sendo minha, graças a Deus e ao juiz que teve bom senso. Às vezes olho pras paredes e penso: cada tijolo aqui tem um pedaço da minha história. Nem que viesse o Papa pedir, eu não entregava. Ontem mesmo a Zefa, do mercadinho,
Veio me contar que viu a Lourdes numa cidade do interior. Disse que ela tá trabalhando num salão de beleza, que o menino tá estudando. Que bom! Criança não pode pagar pelos erros dos adultos, mas confesso que não sinto falta. É como se aquela parte da minha vida tivesse sido trancada num baú e jogada no mar. Teve uma coisa boa nisso tudo. Aprendi a me virar sozinha de verdade. Semana passada o chuveiro queimou. Antigamente eu ficava esperando o Valdir consertar. Dessa vez peguei uma chave de fenda, vi um vídeo na internet que meu neto me mostrou. E consertei eu mesma. A vizinha ficou de queixo caído. Áurea, você agora é eletricista também? Respondi. Minha filha, depois que você descobre que foi corna por 40 anos, trocar resistência de chuveiro é fichinha. Tirei as fotos do Valdir da sala. Não joguei fora. Guardei numa caixa no fundo do guarda-roupa. Não por saudade, mas porque faz parte da minha história, querendo ou não. Os filhos ficaram chateados no começo, mas entenderam. A Sandra até falou: Mãe, a senhora tá certa. Pai foi pai, mas marido foi péssimo. Fiquei feliz dela reconhecer isso. Uma coisa que me perguntam muito é se eu não quero conhecer o menino, o tal do Claudinho. Dizem que ele não tem culpa, que é sangue do meu sangue também, de certa forma. Mas não sei se tenho força para isso. Cada vez que olho para ele, vejo o Valdir. Vejo a traição. Vejo a humilhação. Talvez um dia, quando essas feridas sarar de vez. Mas hoje não. No fundo, eu fui traída 2 vezes. Pelo homem que dormia comigo. E pela justiça que ainda protege quem aparece depois que o caixão fecha. Porque mesmo ganhando a causa da casa, tive que dar parte da pensão. É como se o sistema dissesse: a gente sabe que você foi enganada, mas vai ter que pagar mesmo assim. Outro dia estava assistindo um programa na televisão, desses de fofoca, e apareceu uma mulher contando uma história parecida com a minha. A diferença é que o marido dela estava vivo ainda. Deu vontade de entrar na televisão e falar: Minha filha, separa agora. Não espera ele morrer para descobrir o quanto de podre tem embaixo do tapete. Às vezes me pergunto se o Valdir tá me vendo lá de cima. Ou lá de baixo. Sei lá para onde ele foi. Se ele sente vergonha do que fez, se ele se arrepende. Na missa de 1 ano da morte dele, o padre falou que a gente tem que perdoar. Eu falei pro padre: perdoar eu até perdoo, mas esquecer é mais difícil. Deus que me ajude nisso porque sozinha não consigo. Uma coisa aprendi nessa vida. Não existe pessoa que a gente conheça 100%. Todo mundo tem um segredo. Um cantinho escuro que não mostra pra ninguém. O Valdir mostrou o dele só depois de morrer. E eu, com 74 anos nas costas, tive que aprender a recomeçar. Não é fácil, mas também não é impossível. Hoje acordo, faço meu café, cuido das minhas plantas, vou na missa, visito os netos. Vida que segue. E se vier outra Lourdes bater na minha porta, já sei o que fazer. Chamar o advogado antes mesmo de abrir a porta. E você que me acompanhou até aqui, o que faria no meu lugar? Dividiria a casa? Aceitaria o acordo? Ou lutaria até o fim como eu fiz? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal. Porque tem coisa que só uma mulher traída de verdade pode entender. E a vida, meus queridos, a vida é uma caixinha de surpresa. Às vezes de surpresa boa, às vezes de surpresa que a gente queria devolver com a embalagem fechada. Um abraço da Dona Áurea, que agora não é mais só viúva do Valdir, mas é a Áurea, dona da própria história.